começar falando sobre as personalidades, que foi, né, a introdução de vocês. Somos 4 pessoas de temperamentos fortes, de personalidade forte. Eu tenho só um filho, que já tem 12, e nós 3 somos predominantemente coléricos. Todos nós temos os 4 temperamentos, o que varia é o percentual deles na combinação de cada pessoa. Então, o predominante e o subdominante são os que dizem mais sobre a gente, né? E os que saem na hora das relações, né? Os que predominam ali. Isso diz muita coisa e também para bem e para mal, né? Na verdade, não existe temperamento melhor, pior, combinação melhor e pior. Não existe, eu não acredito nisso. O que eu acho que existe é um uso potente dos temperamentos que Deus lhe deu, sabe assim? Da combinação que lhe veio. Pô, você pode ter um uso potente ou um uso destruidor, um uso nocivo, um uso ruim, que faz mal para você mesmo, para os outros, para o ambiente, porque sai quebrando coisa, vira um tudo. Então, eu acho que é aprender a usar. E aí as pessoas falam, filho não veio com manual, né? Não existe manual, a gente não veio com manual, mas tem. Já existe manual de filho e manual da gente, manual de ser humano. É que a gente desconhece. Hoje, eu tenho 3 bases, tá, gente, que orientam o meu trabalho, que é o que eu vou trazer aqui para vocês sem dizer nomes, mas é conhecimento sobre temperamentos, o conhecimento de programação neurolinguística, PNL, e o conhecimento da filosofia de Montessori. Não o método escolar, tá? A filosofia, o olhar sobre a criança de Montessori. A primeira coisa que eu sempre oriento é, vamos entender os temperamentos para a gente saber com o que a gente está lidando? Eu falo que entender os temperamentos é o mapa do voo. Você já sabe tanto de turbulência que está previsto pelo caminho, você já sabe se está favorável ou não, quanta ventania, você tem uma ideia. Então você já vai sabendo o que você vai ter que lidar. Tem crianças mais fáceis? Claro que tem, claro que tem. E falando para vocês que tem 2 de temperamento forte, vocês sabem disso. Uns com tanto, outros com tão pouco. Tem crianças mais fáceis. O que não quer dizer que esteja tudo bem, tá? A questão é que são mais introvertidos, vertidos para dentro. Então, o que não está bem, às vezes não vem à tona agora, vai vir depois. Uma hora na vida isso vai mandar conta. Fica em paz. Mas os vertidos para fora não tem conta depois, a conta vem na lata. Não gostou? E agressivos e vão para raiva, porque essa é a diferença. Os introvertidos vão para tristeza. Tristeza é uma emoção de menos ação, de recolhimento, de choro. A raiva é uma emoção de mais ação, de movimento, de fora, de mandar achar a culpa no outro do que dá errado na minha vida. Isso é o extrovertido. Eu procuro fora a culpa. O introvertido procura dentro, então ele assume culpa até pelo que ele não tem. Por isso que a vida vai mandar conta depois, não tem como, vai chegar. O extrovertido, ele vai para a ação. Por mais que você tenha vida de trancos e barrancos, esse cara vai para a ação, tende a ser produtivo, a dar resultado, né, a ganhar dinheiro. É uma tendência, ninguém sabe de garantir, porque ser humano tem garantia, mas é uma tendência. O introvertido não. Se você vai segurando, podando, ele vai ficando tão para dentro que a hora que você precisa ir para a vida, você tem que empurrar ele. E às vezes ainda assim é difícil. Às vezes ainda assim não vai. Então, cada um vai vir com o seu desafio. Por isso que entender os temperamentos ajuda muito. Se a gente estiver fazendo uma hipótese correta, porque pode ser colérico ou sanguíneo, tá? O temperamento dominante da raiva. Tem as 2 opções. Então, se vocês tiverem aí 2 crianças coléricas, se vocês forem também 2 adultos predominantemente coléricos, nós estamos falando de 4 líderes. 4 pessoas que vieram para esse mundo para se destacar, para não passar batido, para querer ser o melhor. Já são competitivos de fábrica, de natureza. O mundo já é competitivo, mas a gente, eu posso falar a gente, né? Também somos todos aqui. Nós somos competitivos de fábrica. A gente compete com a gente mesmo. Se a gente consegue fazer o menor tempo, o melhor caminho, o melhor resultado, o melhor jeito, a gente bota o ovo para cozinhar na água, a gente está fazendo outra coisa porque a gente quer aproveitar esse tempo, a gente não tem tempo a perder. É uma coisa de produtividade, de foco no resultado, de vamos, de vai. Então, a gente já desenvolveu um monte de processos e métodos e jeitos de fazer as coisas que são dar o melhor tempo, o melhor resultado, o melhor processo. A gente funciona assim, com foco na produtividade, foco no resultado, foco na excelência. A gente quer se destacar, a gente quer ser melhor, a gente é ambicioso, a gente quer ganhar mais. E isso é maravilhoso. Entender os temperamentos muda a vida. Aí, beleza. Tudo bem, Isa, já entendi. Só que agora eu tenho 2 líderes. Como é que eu crio 2 líderes? Como é que eu educo 2 líderes? Não é igual educa qualquer criança. Ponto. Eu falo que eu tinha que ter um grupo, ainda vou ter um dia só de pais de coléricos. Porque, bicho, é diferente. Não vai funcionar. Não adianta querer mandar, ok? Nasceu líder. Ele quer ter o controle, vocês usaram essa palavra também, por isso que eu falo do nível de consciência de vocês. Intuitivamente, vocês já perceberam um monte de coisa. É sobre controle, sabe? Eles vêm pedindo em desespero, do jeito que a imaturidade deles permite, controle. Por favor, deixa eu mandar em mim, deixa eu controlar minha própria vida, deixa um pouquinho de autonomia que eu puder ter, eu quero.
Eu preciso, porque eu nasci líder. Se eu nasci líder, eu vou ter que tomar muitas decisões na minha vida. Então, eu já vim programado para começar a tomar desde cedo. Eu quero decidir, eu quero escolher, eu quero ter controle, eu quero ter autonomia, eu quero fazer sozinho. Não me ajuda, me dá espaço, me dá vez, me dá voz. E aí, para nós é difícil, porque a gente já veio de uma educação que tinha que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando você tiver sua casa, seu dinheiro, pagar suas contas, você manda. Quem mando eu, porque sou eu que mando, né? E aí, como é que a gente faz? No nosso tempo, aí a gente começa a denunciar um pouco das idades, o que vigorava era obediência. Veja no tempo do meu avô, vamos voltar um pouquinho mais. Meu avô teve 9 filhos. Ele trabalhava na terra, era de carpir, de fazer plantação, ele era dessa linha italianada que veio para o Brasil plantar as coisas. O vô obedecia o patrão dele. Não tinha LinkedIn, gente, para procurar emprego, não tinha internet, não tinha currículo, não tinha leis trabalhistas do jeito que é hoje. O vô era obediente, o patrão mandava, ele fazia. Podia ficar puto, podia não gostar, podia não concordar, era obediente. A avó, quando o vô chegava em casa com 9 filhos, a avó, obviamente, não trabalhava, cuidava dos filhos. O vô chegava, o almoço não estava na mesa, ele brigava com a avó corria obedecer o vô. Por quê? Deus o livre, ficar separada com 9 filhos sem trabalho. Não tinha essa opção, não tinha essa chance, não tinha essa possibilidade. A avó obedecia o vô. Por que eu tô falando isso, gente? Porque os 9 meninos que nasceram, independente do temperamento, eles nasceram numa cultura, numa sociedade da obediência. O vô obedece o patrão, o pai, no caso dos meninos. A mãe obedece o pai. As crianças obedecem os adultos. Ia ter uns que espernear um pouco mais, porque nasceram coléricos, iam entrar no coro, que daí o vô quebrava a cinta no lombo dos meninos, literalmente, não estou fazendo figura de linguagem, e eles obedeciam. No fim, todo mundo ficava obediente. Aí o menino nasce hoje, aí na sua casa e aqui na minha. Olha pro pai, não obedece ninguém. Olha pra mãe, não obedece o pai. Por que eles esperam obediência de mim? Eu não tenho nem essa referência na sociedade atual. E nasci líder. Não vai rolar. Então, ruiu. O sistema que funcionava antes não funciona agora. Apanhei e não morri. Pode morrer de bater, que o moleque não vai ser como a gente foi. Não vai ser. Porque a sociedade é diferente agora. Ele tem outros inputs. Eles são diferentes. Então, nós também precisamos fazer diferente. Uma metáfora que eu uso, uma vez eu tive um chefe, bem old school, faz bastante tempo também, foi um dos meus primeiros empregos na minha vida, eu era bem novinha. E ele era um exímio datilógrafo. Só que ele usava computador. Cara, mas ele ia com a mesma força que ele aprendeu a máquina de escrever. Ele datilografava, ele digitava, no caso, muito bem. Só que de vez em quando ele tinha que trocar o teclado. Ele detonava os teclados. Não aguentava. Por quê? Porque o teclado é muito mais sutil, leve e suave do que a máquina de escrever, entendeu? As peças estão no mesmo lugar, mas a pegada é outra. É basicamente isso que está acontecendo com as crianças agora. As peças estão no mesmo lugar, mas a pegada é outra. E se a gente for querer bater igual a gente batia na máquina de escrever, espana, quebra, arrebenta os meninos. As máquinas de escrever também quebravam, viu, gente? Quebrava porque hoje estão todos precisando tomar remédio para ficar bem. E a gente pode viver sem remédio, a gente pode viver sem transtorno, a gente pode viver sem problema de alimentação, de sono, a gente pode. Mas do jeito que fizeram com a gente, muitos de nós têm dificuldade. Vocês pariram líderes e agora têm a missão de educar líderes, né? Como é que educa líderes? Diferente. Nós vamos precisar dar muito mais autonomia para eles, dividir muito mais as coisas que estão na nossa cabeça e parar de pensar por eles. Primeira coisa que vocês têm que fazer, agora já no como fazer, mostrei, orientar. Não entra no esquema pode, não pode, deixo, não deixo. Mãe, posso fazer isso? Não. Arrumou uma confusão. Tem um inimigo mortal. Não, Isa, mas eu explico por quê. Você já falou, não pode, ele já tá com tanta raiva de você que ele não tá mais ouvindo nada. Aí ele tá, por favor, mãe. Desesperado. Desesperado. Por quê? Porque esse temperamento tem uma vontade muito forte. Muito forte. O que ele quer muito. Então vamos lá. Exemplo prático. O ser humano quer isso aqui. Eu tô aqui, sou a pessoa, tá? Que quer. Eu sou a criança, beleza? Eu sou a criança, isso aqui é o que eu quero. Aí vem a dinâmica do pode ou não pode. Mãe, posso? Pai, posso? Aí o pai e a mãe falam, não. O pai e a mãe se colocou como um obstáculo entre eu, com a minha vontade violenta, voraz, e o que eu quero. Para onde vai minha raiva? Para o pai e para a mãe. Para o obstáculo entre eu e o que eu quero. Faz sentido? Agora, se o que eu quero brincar lá fora, onde eu me sujo, um exemplo qualquer, tá, gente? Que vale para qualquer coisa, tá? Mas estou dando um exemplo qualquer. E eu já estou pronto para ir no casamento, que eu sou o pajem. Legal? Tá todo mundo pronto para sair pro evento. Eu falo, mãe, posso brincar lá fora um pouquinho? Porque eles estão terminando de esperar a gente terminar de se arrumar. Eles já estão prontos. Aí a mãe fala, não, filho, não, vai sujar, você já tá com a roupa do casamento, você é o pajem, você não quer. Mas eu não quero. Aí começa a arrancar gravata, começa a espernear, começa. Isso é uma confusão, gente, confusão. Agora, se você fala assim para ele, sai da dinâmica do pode, não pode, sai da dinâmica do deixo, não deixo, e vem para a dinâmica, por exemplo, da decisão construída, ou nesse caso, do não construído.
Porque nesse caso a resposta é não. A gente já sabe que a resposta é não. Só que nós não vamos entregar de qualquer jeito, nós vamos construir o não. Mas posso brincar lá fora agora? Ah, você quer brincar lá fora? É, brincar lá fora é muito legal mesmo, né? Mas que oração, hein? Você sabe que oração? Vai descobrir que oração. Depois vem aqui me falar pra gente ver. Ah, que roupa você tá? Essa roupa é. O que que acontece quando brinca lá fora? Às vezes suja, não suja? É. Nós estamos indo aonde, hein? Nossa, hoje é dia do casamento. Você é o quê? Você é um pajem? Meu Deus, brincar lá fora agora com a roupa de pajem. Vai chegar todo sujo no casamento. Então vamos combinar o seguinte: que horas que dá pra gente brincar lá fora? Vamos combinar que a hora que a gente voltar. Primeira coisa que nós vamos fazer é brincar lá fora? Bora, beleza. Vamos até anotar aqui, ó, nesse post-it, sei lá. Vou botar aqui no meu celular para despertar, para a gente não esquecer. Você vai gastar 1 minuto. Eu não levei 1 minuto para explicar isso para vocês. E pronto, o menino vai. Talvez não vai ficar feliz, mas a chance dele espernear, se jogar no chão, bater em você, cuspir na sua cara, não querer pôr o cinto daqui a pouco na hora de entrar no carro para ir pro casamento, diminui significativamente. Por quê? Ele foi ouvido, ele foi considerado, e você ensinou ele a pensar, você não pensou por ele. Você fez perguntas, ele pensou, ele ponderou, ele refletiu. E se tem uma coisa que esse temperamento é leal. Quando ele vê sentido, funciona. Quando você fala de um jeito que ele realmente combina, dá a palavra dele, ele funciona. Ele tende a cumprir. Então, nós vamos ter que ir fazendo igual essa dinâmica do não construído, da decisão construída, um monte. Tem um monte de dinâmicas dessa que a gente vai passando para vocês para ir funcionando as vivências com essa criança, para não ter que ficar indo toda hora para raiva, para violência, para ameaça, para castigo, fechar a porta do quarto e ir para força física. Se vai para força física com a criança colérica, você perde, porque eles têm força até não sei da onde na hora que eles estão com raiva. Então, não adianta. O menino está no carro e decide tirar o cinto. Por que ele decide tirar o cinto? Porque você já está vindo de uma construção que ele está desafiando. Ele precisa desafiar, porque ele não está conseguindo exercer a liderança dele até aqui. Vocês ainda estão numa dinâmica que ele está podado na liderança dele. Aí ele começa a desafiar. Ele começa a fazer coisa que ele já sabe que não pode. Por quê? Porque eu não sou um cordeirinho, eu não sou um marionete, eu não sou um liderado. Eu nasci para liderar. E se você não me der espaço de liderança positiva, eu vou causar. Eu vou fazer espaço de confrontos, de rebeldia, que é a liderança negativa. Se eu der espaço para ele liderar positivamente, vai cair o número de vezes que ele vai fazer as coisas deliberadamente que não pode. Não vai precisar disso. Sobre o cinto de segurança especificamente, é uma outra coisa interessante. O mundo sob a perspectiva da criança. Sabe aquelas palestras do TED? Eu fiz um TED, eu participei uma vez de um TED, acho que tem uns 6 anos, sei lá. E o nome dela é O Mundo sob a Perspectiva da Criança. É um vídeo até que ficou bem famoso, tem mais de 1 milhão e tanto de views, assim, foi uma palestra que mexeu o coração de muita gente. E que eu falo exatamente isso. Qual é a perspectiva da criança sobre as situações do dia a dia? Qual é a perspectiva de uma criança de 3 para 4 anos de entrar no carro e se prender? Qual a perspectiva da criança sobre isso? Um horror. Agora, qual a perspectiva do adulto? Eu sei que se der acidente, voa, cai do lado de fora e morre. Eu sei que é perigoso. Eu sei que tem um monte de risco envolvido nesse processo, então precisa. Eu preciso comunicar isso no idioma da criança. Como é um problema clássico, nenhuma criança gosta de ficar presa e todos os pais querem prender as crianças por consciência, eu inventei uma historinha do sapinho que pula-pula, que ficou famosa também, tem vídeo sobre isso, que você conta a história do sapinho e a criança vê sentido em ficar presa lá. Aí quando ele descobre que o sapinho não se prendeu e se esmagou no vidro do carro porque bateu, ele mesmo começa a botar de volta, ele quer fechar o cinto ali. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, gente. A gente precisa aprender a fazer a criança querer, não aprender a fazer a criança fazer. Porque aprender a fazer, ela só funciona se eu estiver olhando. Aprender a querer fazer é porque eu vi sentido, é porque eu tenho consciência, é porque eu tenho valores. Aí eu estou educando. No resto é adestramento, não é educação. E o que nós estamos fazendo na nossa sociedade, chamando de educação, é muito mais adestramento do que qualquer outra coisa. Aí a gente vem no paradigma, tô de olho, hein? Tô te vendo, hein? Fulano. Aí a criança começa a fazer o quê? Escondido. Por quê? Porque só funciona quando você tá vendo. Quando você não tá vendo, ela pode fazer diferente, porque ela não tá educada. Ela está adestrada. E nós estamos fazendo isso na sociedade como um todo. A gente avança o sinal, se não tiver multa, se não tiver ninguém olhando. É uma construção mais... O buraco é mais embaixo, mas a gente pode começar a mudar de dentro para fora. Não completamente, porque a gente continua submetido às regras da sociedade. Então vai ter um limiar ali que não tem jeito. É assim porque é assim e pronto. Vai ter. Mas tem muita coisa que a gente pode ir dando vazão para esse líder que está ali dentro. Se essa parte da liderança estiver atendida, a parte do que tem que fazer porque tem que fazer, vem. Porque aqui está tudo bem, está atendido. Eu falo de 5 inteligências, já que você trouxe de volta a consciência, assim como uma palavra. Eu falo que a gente precisa desenvolver 5 inteligências para guiar os 4 temperamentos, nosso e das crianças. As 5 inteligências que eu falo, inteligência do comportamento, do nosso comportamento primeiro. Nós vamos desenvolver as 5 inteligências da criança também, mas primeiro na gente, a inteligência do comportamento. Como a gente se comporta? O que resultado o nosso comportamento tem dado com essa criança?
criança que veio. Pode ter funcionado a vida inteira, gente, mas não está funcionando agora com essa criança. Então, a inteligência do comportamento na relação com essa criança. Como é que é? O que o meu comportamento está provocando? Por isso que eu estou falando que você já tem alguma consciência sobre isso. Quando eu falo, vamos junto, eu te ajudo, funciona. Quando eu mando, não funciona. Quando eu imponho, não funciona. Quando eu dou ordem, não funciona. Quando eu obrigo, não funciona. Então, eu já entendi alguma coisa aqui sobre inteligência de comportamento. A segunda é a inteligência de comunicação. O que eu falo, minhas expressões não verbais que dizem muito, o meu tom de voz, porque eu posso falar assim para uma criança, vamos, eu faço junto com você, mandando. Aí você fala, uai, você falou que se eu fizesse junto ia funcionar, Isa, eu fui fazer, não funcionou, eu fiz o que você falou. Quantas vezes escutei isso já? Fiz o que você falou e não funcionou. Aí você fala, mas faz comigo, como é que foi? Vamos, só mais 10 minutos, tá combinado? Combinado? Isso é combinado? A pessoa só falou combinado no final e deu uma ordem, não tinha espaço para a criança falar, não, eu quero mais 15. Não tinha. Já estou dando 10, estou aqui de cima. Terceira, a inteligência da consciência. O quanto eu sei que está envolvido nisso aqui. Eu acho que o meu problema é fazer o moleque colocar o cinto de segurança no carro. Quando eu vou ver, o jeito que eu consigo fazer esse moleque botar o cinto está impactando a autoestima dele, está impactando a construção de identidade dele, está impactando as construções das crenças que vão reger a vida dele no futuro, está impactando a relação que ele está estabelecendo comigo e que pode ser base para a relação que ele vai estabelecer com a mulher dele no futuro, já que eu sou a mãe, estou escolhendo fazer isso dessa forma, eu sou o pai. É um tanto de coisa que eu não sei que está envolvido nisso, sabe? Então, é consciência, entender, perceber, conectar as coisas, falar, caraca, eu tô achando que o meu problema é botar o cinto. Não, eu tô formando a identidade da autoestima, uma relação, a base de relação desse moleque pro resto da vida. Então, um tanto de coisa. Outra coisa, porque ele tá quase hiperativo? Porque ele tem muita energia de líder que não tá podendo canalizar. Então, ele fica doido. A hora que eu canalizar essa energia de líder, a hora que eu der função para esse menino, tem que dar trabalho para esse menino trabalhar. Ele precisa limpar uma janela, ele precisa varrer uma casa, ele precisa trabalhar, porque ele tem muita energia. A hora que essa energia estiver canalizada para coisas produtivas, ele não vai beirar a hiperatividade. E se eu não cuidar disso agora, ele pode ter a hiperatividade daqui a pouco. E daqui a pouco você vai em qualquer bom neuro aí, que vai voltar com o diagnóstico de TDAH, vai medicar seu menino. Já vi muitas vezes esse filme. E as pessoas não conhecem de temperamento nas clínicas muitas vezes. É um lamento que eu tenho na minha vida. Eu estou fazendo esse trabalho para chegar. As outras duas, só para fechar, inteligência de emoções. Claro, eu estou dominada pelas minhas emoções ou estou eu usando as minhas emoções para atingir os resultados? Como que eu perco controle na raiva? Enfim. E inteligência de evolução. Evolução, tanto no grau de consciência que a gente está na coisa toda, quanto na evolução da criança. O que é 3 anos? O que é 4 anos? O que eu preciso estar atenta com relação a isso aqui? O que está acontecendo dentro da criança nessa faixa etária? Então, desenvolvimento mesmo, a evolução física até. Então tem tudo isso junto. Eu falo que a gente desenvolvendo essas 5 inteligências, a gente consegue guiar os 4 temperamentos. E aí, consequentemente, ajudá-los a desenvolver também essas 5 inteligências, né? Então, é mais ou menos essa a minha proposta. Eu chamo isso de disciplina do equilíbrio, porque a positiva ficou positiva só para as crianças, né, gente? É equilíbrio. Tem que ser positivo para as crianças, para os adultos também. Tem que estar equilibrado no contexto que a gente está. A criança pode chutar as coisas? Depende, depende. Se ela estiver em casa chutando uma coisa que é de brincar, uma bola, um negócio, pode. Se ela estiver dentro do avião chutando a poltrona que tem alguém na frente, não pode. Equilíbrio, equilíbrio. Agora, se ela estiver chutando a poltrona do avião e não tem ninguém na frente, de repente, pode deixar um pouquinho, daqui a pouco a gente faz outra coisa. É diferente. Então, esse equilíbrio está faltando na cabeça das pessoas. As pessoas foram, é positiva, positiva, positiva. Agora a criança pode fazer tudo e a gente não pode fazer nada. E tem que aceitar tudo que vem da criança e as pessoas estão meio doidas. Ele não tem medo. Teve uma expressão, um momento que vocês usaram essa frase. Isso também mostra o quê? O nosso paradigma do passado. Que como é que a gente conseguia adestrar pelo medo? O que é o medo? Reforço negativo. Se não fizer o que eu quero, não tem benefícios, ou vai apanhar, ou vai ter castigo, ou vai perder o brinquedo. Paradigma lá do passado da obediência cega, que não consegue mais funcionar agora, pelo que eu já expliquei, e que esse temperamento não tem. Ele é capaz de apanhar e falar, não doeu. Olhar e te desafiar ainda. E tá doendo, claro que tá doendo, mas ele é orgulhoso, ele não dá o braço a torcer. Coisas interessantes que já aconteceram na minha vida com esse temperamento. 3 anos. Mãe, eu quero ir para o parque tal. A gente morava num lugar que dava para ir a pé nos lugares. Eu morei em Vitória vários anos. E aí eu falei, cara, mas lá é longe. 3 anos colérico. Só que a gente vinha numa relação já bastante de confiança, tranquilo, dando espaço para falar e liderar. Cara, mas lá é longe. E a pé até lá é longe. Ah, mas eu quero, não dá para ir? Dá. Um adulto eu sei que aguenta, uma criança de 3 anos eu não tenho certeza. Ah, mas eu quero ir. Falei, mas eu não vou te pegar no colo. Você lembra que você já tá super pesado, que eu não aguento mais? Não tô mais conseguindo levar você no colo? Não, eu lembro. Eu não vou pegar no colo. Você tá entendendo? Tô entendendo. Tem certeza? Tenho certeza. Quer ir? Quero ir. Pois fomos. Acho que dava uns 3 quilômetros ou mais. Fomos, brincamos, voltamos. Eu fiquei toda feliz. Falei, ó, caminha pra caramba, tá ótimo. Nanana. Aí, passado um tempo, eu falei, vamos de novo lá no parque e tal? Não, mamãe, é longe.
não falou no dia. Não dá o braço a torcer, não volta atrás, mas aprende. E eu também falei tudo, deixei claro. Como já vinha essa relação de eu sei que o que ela falou, ela cumpre. Então também não pediu. Também não é, você jogou no chão, porque também sabe que não é esse o idioma, não é essa a dinâmica relacional. Mas fica ali, aprende. Mas eu tô só para contar aqui, não dá o braço a torcer, sabe? Então não é no medo que a gente vai conseguir resultado com essa criança. Aquelas que não estão dando trabalho, que a gente olha e fala, por que que o meu não é desse jeito? Muitas vezes está por medo, obedecendo, que também não é saudável. É outros problemas que eles vão ter. O cocô, muitas vezes, é a única forma que a criança consegue exercer o próprio controle. Isso aqui, Manuel, porque você não tem como fazer meu cocô sair. Tem crianças que prendem, e talvez a prisão de ventre dele já foi isso. Isso você não pode mandar. Isso vocês não vão controlar. Isso sou eu que decido. Consciente ou inconscientemente, tá, gente? Com uma criança de 3, 4 anos, até 3 anos é mente absorvente inconsciente. De 3 para frente eu começo a consciência. Então não é que eu tô pensando assim, eu vou prender meu cocô, porque aqui é a única coisa que eu controlo, porque meu pai e minha mãe percebem. Não é isso. É sem querer. Tem de tudo. Já vi coisas incríveis em relação a cocô. Mas uma das formas é, me recuso a fazer no vaso, vou fazer lá no cantinho do lado do sofá, só faço na fralda. É do meu jeito. Ele tá falando com todas as letras. Eu preciso ter um espaço para fazer algumas coisas do meu jeito. A criança se recusa a pôr blusa. Não está frio para mim. Porque pelo menos isso você me deixa eu controlar, pelo menos se eu tô com frio ou não, se eu tô com fome ou não. A criança se recusa a comer, sabe? Ela quer ter algum nível de controle dentro da vida dela. E tem um monte de coisa que a gente pode deixar que a criança controle. Tem a primeira coisa que eu sugeri para vocês agora é ainda mostrar, orientar, indo para orientar sobre isso. Primeira coisa é, passa na peneira do por que não. Toda vez que você for falar um não, pensa primeiro, por que não? Você vai ver que mais de 70, 80% dos nossos nãos viram sims. Porque o por que não nosso geralmente é porque a gente está com pressa, porque a gente tem isso, porque a gente tem aquilo. Mas para pensar, se não for um motivo grave de risco de vida, cara, diga sim. Ou pelo menos combine quando será assim. Eu quero fazer isso agora. Putz, nós estamos saindo, estamos com pressa. Cara, fazer isso é muito legal, né? É. Então vamos fazer o seguinte, quando a gente voltar, nós vamos fazer isso. E anota mesmo para cumprir, para não esquecer. Leva a sério. O nosso trabalho é trabalhar, o trabalho da criança é brincar. O que ela quer fazer é trabalho dela. Ela está no momento que ela precisa disso. Ela precisa fazer essas coisas que ela está pedindo fazer, seja ela qual for. Entender que a criança, ela não faz pedido de bobeira, ela faz pedido de coisas que ela sabe que precisa, sabe? Ela precisa trabalhar do jeito dela, ela precisa mexer nas coisas, ela precisa fazer experiência, ela precisa brincar, ela precisa mexer com água, ela precisa se lambuzar, ela precisa. Ela não precisa ficar quietinha. Aliás, ela precisa se concentrar. Então, às vezes, ela está com mãos e olhos no mesmo objetivo. E aí você tem uma criança quieta. E aí vem um ditado popular e diz: criança quieta é porque está aprontando. Não. Criança quieta é porque está concentrada. Se você der caminhos para ela se concentrar em coisas produtivas, ela não precisa aprontar. Se você não permitir que ela se concentre em nada produtivo, até porque a gente interrompe a concentração da criança, ela apronta. Mas não porque ela quis, foi falta de opção. A criança não precisa aprontar se ela tiver oportunidade de atuar na vida real e fazer, exercer sua liderança, exercer sua ação, sua atividade, sua energia em coisas produtivas. Aí, quando a gente não sabe mais o que fazer, não entende nada disso, não sabe essas coisas, a gente vai e começa a barganhar. Faz seu cocô no lugar certo que eu compro o que você quiser. Funciona uma vez e não funciona mais porque a necessidade de controle não foi atendida. A necessidade do controle é o motor do comportamento. Quando eu atuo aqui, na frente, do comportamento para frente, que é, não está fazendo cocô no lugar certo, eu quero que faça cocô no lugar certo, eu vou oferecer uma coisa externa, o motor continua ligado. Eu não desliguei o motor, que é a necessidade de controlar a própria vida. Quando eu permito que ele controle a própria vida, eu vou criando oportunidades para isso, eu desligo o motor. Ele evolui, avança no desfraude. E até o de cocô vai tranquilamente para o lugar certo. Questão de pouco tempo. Agora, se eu falo para frente, funciona, volta, funciona, volta, funciona, tendo que oferecer coisas cada vez melhores, maiores, até onde vai isso, né? Daqui a pouco eu tô pagando pro moleque lavar uma louça dentro de casa, o moleque varrer uma casa, porque ele tem 9 anos e eu não ensinei nada disso, de valores, foi só na barganha, tem que pagar para fazer o que ele tem que fazer, porque ele mora aqui e tem que participar dessa casa, entende? É o fim dessa história também, que acontece bastante. Pior ainda quando eu começo a comprar a criança. Se você ficar quietinha nessa reunião que eu tenho que ir, quando a gente sair de lá, a gente toma um sorvete, eu te dou um chocolate, né? Que daí extrapola, 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 tira os valores, você tem um político, que se você ficar quietinho, eu te dou seu chocolate, meu amigo. É a raiz da corrupção.
E a gente faz dentro de casa e nem percebe. E abre esse lugar para ele ali. Claro que, graças a Deus, muitos de nós, junto com isso, colocam um monte de coisa boa, coloca amor, coloca honestidade, e alguns conseguem não se corromper a tal ponto do político que eu citei. Mas alguns se perdem no caminho porque tem esse gancho lá. De algum jeito a gente colocou também sem querer, sem consciência, sem nem saber, com a melhor das intenções, né? Mesma coisa que o vovô, que a vovó que fala, não conta para sua mãe que eu te dei o doce. Também tá colocando a raiz da corrupção lá dentro e nem sabe, né? Enfim, mas isso é papo para outra história.